Olá, eu sou o professor Luiz, seja bem-vindo. Hoje eu quero te ensinar como ser produtivo estudando no EAD. Fazer um curso à distância pode no início ser um pouco complicado, especialmente porque você precisa criar hábitos para estudar por conta própria. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse curso, para te ensinar a criar um cronograma de estudo, para você se organizar e aproveitar ao máximo esse seu momento dedicado a fazer uma faculdade. Assim como acontece no seu trabalho, um estudante universitário ele deve se comprometer com o horário de estudo. Ele tem que ter determinados dias e horários para que você possa se dedicar realmente a estudar. Criar uma rotina. Isso vai te ajudar a ter mais disciplina e organização. Além de permitir você mensurar, medir o seu progresso com mais clareza dentro do seu estudo. Bom, eu reuni aqui algumas dicas importantes para você montar esse cronograma e aproveitar ao máximo tudo que um curso à distância pode te oferecer. Anota aí, a primeira dica é conhecer a sua rotina. O perfil de um estudante de EAD ele é um pouco diferente daquele que faz curso presencial. Quem estuda EAD, dificilmente ele tem tempo para se deslocar até a faculdade, ele não tem muito tempo disponível para estudar durante o dia, então ele precisa criar o seu próprio tempo para estudar. Quando você cria uma rotina para você estudar, você começa então a, dentro dessa rotina, melhorar gradativamente o seu estudo. Você precisa ter consciência do seu tempo. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa agora, a primeira dica, você precisa conhecer a sua rotina. Você vai pegar uma folha e vai escrever de segunda a sexta-feira, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, qual é a sua rotina. O que você faz na hora que você vai almoçar, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai para casa, o que você chega em casa, o que você vai fazer. E aí, quando você começa a conhecer sua rotina, você vai entender aonde inserir momentos para você estudar. Então, essa é a primeira etapa. Então, você vai fazer isso daí. Quando você tiver tudo isso já pronto, quando você tiver essa rotina, você precisa organizar. A organização é a chave do sucesso. Não adianta ficar fazendo malabarismo, estudando quando dá, estudando quando você vê que está apertando. Não, isso não vai dar certo. Você precisa ter horas para estudar de forma que você tenha disciplina para aquilo dali. Quando as coisas começarem a bagunçar é porque é um sinal que você precisa melhorar alguma coisa. Bom, você precisa ter consciência que investir no curso superior é um sinônimo de comprometimento. Isso é muito importante você entender isso daí. Fazer um curso superior é uma coisa que você tem que ter comprometimento, principalmente no curso EAD. Então não pense que vai ser fácil, porque é a distância. Leve engano, não é fácil. Estudar EAD é muito mais complicado do que estudar presencial. Então você tem que conhecer a sua rotina e incrementar na sua rotina esses momentos de estudo. O EAD ele tem essa flexibilidade, você pode estudar quando for mais conveniente. Então você tem que aproveitar essa chance, mas eu quero que você entenda que você precisa estudar. Não importa em que dia e que horário da semana você é mais produtivo, o importante é você estabelecer uma rotina. Então, de segunda a sexta, dentro da sua rotina, qual é o momento que você vai estudar? Você pode também estudar quando você tem um trajeto de ir para o seu trabalho, quando você está esperando alguma coisa, quando você vai na hora do seu almoço. Como você pode estudar também através do seu celular, isso vai te ajudar bastante. Então, crie dentro da sua rotina que você já levantou do seu dia a dia, incremente ali momentos para você estudar. E esses momentos que você colocar ali, você precisa rigorosamente seguir esses horários. Então não é estudar quando eu vou ter tempo para estudar. Eu vou determinar o tempo e o horário que eu vou estudar e naquele momento eu vou estudar. Próxima dica é avalie o seu desempenho. Você precisa entender como você está indo nos seus estudos. Então todo mundo sabe que tem matérias que são mais fáceis, tem matérias que são mais difíceis. Você precisa separar essas disciplinas, aquelas que você tem mais facilidade e aquela que você tem maior dificuldade. Aquela que você tem maior dificuldade, é óbvio que você vai precisar de se dedicar bem mais a ela. Você vai precisar se dedicar a estudar mais essa disciplina. Então, dentro do seu horário de cronograma, você vai colocar de preferência cada dia estudar uma disciplina, cada dia se dedicar a uma disciplina
e colocar nessas disciplinas aquilo que é mais, que você tem maior dificuldade e aquilo que você tem maior facilidade. Isso na hora que você for estudar vai te ajudar bastante, sabendo que você tem que se dedicar mais tempo àquilo que você tem maior dificuldade. Próxima dica é priorizar suas necessidades. Você precisa entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você precisa entender quais são as disciplinas que você entende com maior facilidade e aquela que você tem maior dificuldade. Quando você começar a entender isso daí, você deve deixar claro a sua rotina de estudo tem que variar entre uma disciplina e outra. O ideal é dedicar um dia da semana para cada disciplina, como eu falei. Com o tempo você vai entender que você vai precisar se dedicar àquela disciplina que você tem maior dificuldade, então aquilo tem que ser prioridade. Aqueles trabalhos que vão te exigir maior tempo de dedicação, mas o que é mais importante, não deixe nada para trás. Você não pode desanimar quando aparecer um trabalho para fazer, um assunto difícil para aprender. As coisas vão ser difíceis mesmo, porque o que é fácil você já aprendeu. Quando você tomou a decisão de fazer um curso superior, você precisa entender que você vai ter uma formação superior e uma formação superior requer muito conhecimento. Então, apareceu uma dificuldade de você desistir em função disso, você precisa ter demonstração de maior vontade, maior persistência. É preciso ter persistência e você se dedicar ao máximo para você superar essas suas fraquezas, essas suas disciplinas que você tem dificuldade. Próxima dica, faça pausas pequenas durante o seu estudo. Então, se você tem 2 horas de estudo por dia, por exemplo, não precisa ficar sentado 2 horas estudando. Você pode ter pausas, estudar e descansar, estudar e descansar. Existe uma técnica bastante conhecida chamada técnica Pomodoro. Pomodoro porque quem inventou foi através de um cronômetro em forma de um tomate, né? Que é Pomodoro. Você pode pesquisar na internet aí que você vai achar como é que funciona isso. Mas de uma forma bastante direta, ela divide tarefas em fluxo de tempo, aonde você vai, em determinados momentos, se dedicar tempo para descansar. Então, estuda um pouco e depois vai tomar uma água, vai no banheiro, vai brincar com seu pet, depois volta a estudar. Isso vai trazer tranquilidade para o seu cérebro e você vai focar bem mais naquilo que você precisa aprender. Próxima dica importantíssima: organize seu espaço de estudo. Então, se você sabe como criar um cronograma de estudo, você vai apresentar bons resultados, mas para isso você precisa ter um ambiente onde você possa estudar com tranquilidade. Então, não adianta estudar no meio do caos, aquela bagunça, as pessoas da sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, aquela correria. Não, você precisa criar um cantinho de estudo. Isso mesmo, um cantinho de estudo. Estudar no EAD não é simplesmente pegar em qualquer lugar, sentar e estudar. Você precisa ter um cantinho de estudo. Tem que ser longe da televisão, tem que ser longe da bagunça, você precisa estar concentrado e focado. E nesse seu espaço, quando você for estudar, importantíssimo, desligue o seu celular. Guarde o seu celular longe de você, porque ele vai te atrair a tomar a sua atenção. Então esse espaço deve estar limpo, com material de estudo sempre a seu alcance e aquilo que vai tirar a sua atenção longe de você. Você precisa estar confortável nesse lugar. Claro, porque você confortável, você vai se dedicar mais energia a estudar. Então não pode ter aquelas cadeiras que vai te dar dor nas costas, você não pode estar sentado de forma que seu corpo fica voltado para frente. Então você tem que ter muita claridade perto de uma janela, com uma luminária. Você precisa encontrar esse canto dentro da sua casa. Isso vai te ajudar muito no seu rendimento. O próximo, monte um grupo de estudo à distância. Quem disse que EAD é estudar de forma solitária? Entre em contato com seus colegas, faça um grupo de estudo, faça uma amizade, enriqueça, faça um network. Isso vai tornar o seu curso muito mais agradável. Participe dos fóruns que os professores colocam. Nesses fóruns vocês passam a conhecer seus colegas, os seus colegas passam a conhecer você. Então, monte um grupo de estudo, isso é uma ideia bem legal. É possível fazer isso por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram.
compartilhar links úteis, aquilo que você aprendeu, aquilo que você descobriu, você pode trocar ideias com seus colegas, alguma referência bibliográfica, tirar uma dúvida com seu colega. Quando você tira uma dúvida com seu colega ensina, o ensinar é a forma mais fácil de você aprender. Porque quando você está ensinando, você precisa aprender antes de ensinar. Então essa é uma dica importantíssima. Crie um grupo de estudo e dentro desse grupo vocês vão trocar ideias e crescer e vão crescer juntos. Próximo, definir metas. É importante definir meta. Existem várias ferramentas aí na internet, o Google Calendário, tem alguns apps que você pode baixar no seu celular, mas é de grande importância você ter uma agenda que seja virtual, que você possa acessar pelo computador ou pelo celular. Você precisa, dentro dessa agenda, estabelecer tarefas diárias, tá? Você pode separar quais as matérias, quais as disciplinas que você tem que estudar a cada dia, definir as metas para aquelas matérias. Então eu preciso ter dentro dessa matéria, estudar essa e essa unidade, nesse dia eu vou estudar essas unidades aqui, vou fazer esse desafio, vou resolver esses exercícios, vou ler esse material didático. Então você precisa antes montar esse cronograma para você estudar. Então utilize aí o Google Calendário. Eu gosto muito de usar o Trello é fantástico, você pode fazer tudo isso daí. Então não é sentar e começar a estudar, você precisa montar a sua estratégia de divisão de estudo antes, tá? Então anote data específica para cada coisa, o que você tem que estudar na semana. Isso vai te ajudar também a medir o seu progresso e principalmente para você manter disciplina. Porque quando você cria esse compromisso de estudar aquilo naquele momento, naquele dia, naquele horário, isso vai te ajudar bastante a você cumprir as suas metas. Então crie metas para a sua semana e siga rigorosamente essas metas para que ao final de semana você possa ter tranquilidade e com metas cumpridas. Próximo, já que você tem metas, crie recompensas para essas metas. A sensação do dever cumprido deve ser recompensado para que você possa ver o quanto valeu o seu esforço. Então tenha recompensa cada vez que uma meta que você determinar para a sua semana for alcançada. Por exemplo, se você conseguir finalizar um tópico de uma disciplina antes do prazo, você permita descansar um pouco, passear um pouco, sair um pouco. Um aluno, quando ele está fazendo um curso superior, ele tem que entender que não tem como fazer curso superior e ter vida social em abundância. Isso não existe. Ou uma coisa ou outra. Então, se você se dedicar mais a estudar, se dedicar mais a aprender e aprender isso com rapidez, com facilidade, você vai entender que isso pode ser uma troca. Você pode, então, ter tempo mais disponível para sair com seus amigos, para visitar os seus familiares, de uma forma muito mais legal. Então, aproveite para sair à noite, assistir um filme, mas desde que você cumpra rigorosamente essas metas. O ideal é sempre que você tenha uma folga. Atingir uma meta, tem uma folga. Atingir uma meta, vai descansar um pouco, vai passear. E a cada vez que você começar a ter essa sensação de recebimento, de recompensa, você vai se dedicar bem mais a essas metas para serem cumpridas. Conheça o seu perfil de aprendizagem. Não adianta eu dar dicas aqui e todo mundo fazer igual. Existem métodos diferentes para ter perfil diferente. Muitas vezes você percebe que quando você se esforça de uma maneira, você não consegue ter bom rendimento. Mas outras pessoas fazendo aquela etapa, aquela atividade, ele consegue ter bom rendimento. Então são métodos diferentes que você precisa aplicar e ver qual te traz melhor retorno. Então tem gente que aprende de uma forma mais visual, absorve o conhecimento visualizando, mentalmente, olhando as imagens, o infográfico que é apresentado, as páginas dos livros, os desenhos que tem nos livros, as gravuras. Outras pessoas preferem mais o auditivo, então ele prefere escutar um áudio, ele prefere ler, gravar e depois escutar o que ele estudou. Isso é importante, isso é muito legal, você pode ler, gravar, depois você pode escutar dirigindo o seu carro para o trabalho ou dentro do ônibus escutando com seu celular. E tem aquelas pessoas que conseguem utilizar os dois, tanto visual e auditivo através de áudio, e tem outras que conseguem visualizar e aprender a matéria quando é dado a ela uma aplicação prática.
Então vai ter atividades que você vai ter que fazer a prática e isso faz com que você tenha facilidade maior de aprendizagem. Então descobre qual é o seu perfil, qual que você se adapta melhor, qual é o método que você de estudo que é mais eficaz. É melhor eu assistir vídeo, é melhor eu ler, é melhor eu mentalizar infográfico. Isso vai te ajudar bastante quando você começar a se descobrir o que é que você precisa melhorar para você aprender. Isso vai te manter motivado também. Então descubra e se potencialize nisso daí. Importante, saiba qual o momento de descansar. Quando você monta o seu cronograma, você deve levar em conta o momento de descansar. Então, dentro da sua rotina, que eu pedi para você colocar os momentos de horário de estudo, você também tem que colocar momentos de descanso. Então, consumir toda a hora do seu dia estudando, toda a hora do seu dia trabalhando, não é uma boa ideia. Você precisa se relaxar, se divertir, sair com os amigos, sair com a família. Então, para você evitar essa fadiga mental, determine algumas horas da semana para você praticar uma atividade física, por exemplo, fazer uma caminhada, caminhar no calçadão, caminhar numa trilha. Isso vai te ajudar bastante. Isso vai fazer muito bem para a sua saúde e vai aumentar a sua atividade cerebral. O seu cérebro cansa quando você se dedica somente a uma determinada coisa. Ele vai te ajudar também a armazenar mais informação quando você começa a ter essa atividade. Outra coisa importante é dormir. Dormir é a quantidade de tempo suficiente para você descansar. Uma das coisas que atrapalha você dormir é quando você vai para a cama e leva o seu celular. Você precisa acostumar a ter horário de dormir certinho e acordar em horário certinho. Quando eu comecei a fazer isso, eu aprendi que o meu dia dá para eu produzir muita coisa. Então você não pode perder muito tempo ficando vendo o celular na hora de dormir. Guarde o celular em determinada hora do seu dia, por exemplo, 9 horas da noite, guarde o celular. Você precisa entender que o seu cérebro precisa descansar, o seu corpo precisa descansar. Quando você dorme bem, é durante o sono que o seu cérebro vai assimilar todo o conhecimento adquirido naquele dia. Se você não prezar por uma boa noite de sono, você vai acabar atrapalhando esse processo de aprendizagem. Então o seu cérebro vai embolar muita coisa. Então crie um cronograma, bote nesse cronograma o seu horário de estudo, determina qual é o momento que você vai largar o seu celular para não ficar pendurado a ele, determine uma hora para você dormir para que você possa ter uma hora a acordar. Então, por exemplo, 10 horas da noite, 22 horas é a hora de eu dormir. Não importa o que eu estou fazendo, 10 horas eu estou deitado na cama para dormir, mesmo que eu não esteja com sono, tá? Bom, essas dicas vão te ajudar bastante naquilo que você precisa fazer e trabalhar sua mente no que você precisa aprender e no que você precisa para descansar. Tenha todas as datas importantes à vista. Tudo que você tiver de compromisso na faculdade, você precisa colocar tudo isso, essas datas à vista, para que você sempre saiba quando é que precisa entregar o quê. Então, as provas, os trabalhos, as atividades. Então, quando você cria o seu cronograma de estudo, coloca lá, coloca post-it pregado no seu computador, pregado no seu quarto, de uma forma que você tenha condições de sempre lembrar que aquilo dali é o compromisso acadêmico que você tem nos seus trabalhos e nas provas e nas atividades que precisam ser entregues. Isso é importante. Coloque post-it pregado para que você tenha sempre na sua mente essas datas importantes. Evite a procrastinação. Não pense que amanhã eu vou fazer, no final de semana eu vou fazer, na segunda-feira eu vou fazer. Isso é uma forma que o seu cérebro bota para você não crescer, para você não progredir. Procrastinar é uma mania que atinge todo estudante. É uma das grandes inimigas de qualquer processo produtivo para estudar. Então você precisa entender que o seu cérebro sempre vai trabalhar para você ficar descansando. O seu cérebro vai sempre trabalhar para você procrastinar. Você precisa ser superior a isso. Você precisa ter disciplina. A procrastinação, ela acontece ela é superada com disciplina. Por exemplo, se eu determino que dia de quarta-feira, 8h15 da noite eu vou estudar, não importa o que está acontecendo, não importa o que está rolando. 8h15 você tem que sentar e começar a estudar. Quando você começar a se dedicar a isso daí, ser um pouquinho mais firme nisso, você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer de uma forma bem mais tranquila.
Então, faça de tudo para evitar a procrastinação. Na hora de você determinar para estudar, fique longe da televisão, fique longe do seu celular, fique longe das redes sociais, fique longe de pessoas querendo conversar com você. A procrastinação é um mal que vai te atrapalhar bastante, por isso que você tem que se dedicar a se livrar dela de forma definitiva. E por último, cuide do seu corpo e da sua mente. Você precisa de vez em quando sair, ir para um local ao ar livre, passear com a sua família, fazer uma caminhada numa trilha, ir numa praia, sentar na areia. Não adianta apenas estudar e trabalhar. Não existe isso. O que os neurocientistas descobriram que você não tem mais essa questão de ter equilíbrio na vida. Você não tem que ter equilíbrio, você tem que se dedicar a uma coisa e sabendo que quando você se dedica a uma coisa, você tem que perder outra. Mas quando você começa a se dedicar a uma coisa, você volta para outra. Mas como assim, professor? Por exemplo, eu vou estudar, vou determinar o meu cronograma, vou estudar naquele momento, e quando eu estudar as festas, os passeios e os encontros com familiares e amigos que tiverem, eu vou ter que abrir mão dele. Quando eu estiver estudando e estiver na minha faculdade com meu curso superior, eu vou ter melhor qualidade de vida, vou ter melhor salário e vou poder depois recompensar esse tempo que eu deixei de curtir no passado. Então, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que ter que você precisa melhorar o seu corpo, melhorar a sua mente para que você possa se dedicar ao seu estudo. Então, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, fazer uma pedalada, tudo isso é de grande importância e isso vai te ajudar bastante. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Para uma forma de resumo, escreva qual é a sua rotina, escreva horário a horário o que você faz, incremente dentro de algum horário o seu tempo de estudo, já que o EAD te dá essa flexibilidade, e dentro desse tempo de estudo, você se dedique a ter disciplina para estudar. Faça um planejamento para a sua semana para que você possa atingir as metas de estudo. E todas as vezes que você atingir essa meta, você precisa ser recompensado por isso. Se você levar nesse ritmo que eu te ensinei até o final do seu curso, você pode ter certeza que você vai levar o seu período de curso superior de uma forma bastante agradável, de uma forma bastante produtiva, aonde você vai aprender, crescer e no futuro ser um ótimo profissional. Espero que eu tenha ajudado e estou sempre à sua disposição. Bons estudos e o melhor ainda está por vir.